Bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias e estamos no ar com mais um episódio que eu não estou sozinho, estou com ele, Ricardo VR. Olá, Calma aí, tudo bem? VR, deixa eu... isso vocês vão entender já porque eu falei o nome do VR em Libras. Vai, fala. Você sabe que a minha filha, cara, adorou esse convidado de hoje porque ela quer aprender a falar um pouquinho, ela fala algumas coisas, ela pediu pra eu tentar levar pra casa Cara, algumas a gente já começou frases. totalmente equivocado com o nosso Jerry. Cara, como é que a tua filha fala isso? Botou aspas. Ela falou botando aspas. Né? Mas é a filha dele, não é ele, é a filha. É, eu que tô totalmente equivocado. Né, Fernando Aragão? Tudo bem, meu Você amigo? tem um sinal em Libras, assim? Não, eu sou de Gêmeos. Vou fazer o sinal pra você por baixo da mesa. E estamos com ele, Marcos Costa. Desculpa, já por isso, Marcos. Desculpa qualquer coisa. Seja bem-vindo. A gente é Marcos. ignorante. Valeu. É um prazer estar aqui. Cara, e aí diz o seguinte, né? Apresenta, primeiro explica. Então, isso que eu vou falar. Marcos, né? A gente tá falando isso tudo aqui porque o Marcos é uma das gratas surpresas que eu conheci recentemente, né? Porque ele me trouxe uma perspectiva da comédia que eu nunca tinha tido. Claro que, por mais ignorante que eu seja, eu sempre soube que tem tradução de Libras nas peças de comédia, tudo isso. Mas ele estava me explicando as nuances da tradução, e é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida, certas coisas. E o Marcos é tradutor de Libras, trabalha com comédia, pesquisa na UFRJ, então, cara, você vai trazer muita coisa interessante aqui pra gente discutir, porque, além de tudo, você é aluno da Guilda de Comediantes também, né? Exato. E eu busquei justamente na guilda poder aprimorar a escrita, estudar sobre a comédia de forma geral, para trazer, de certa forma, para Libras, para produção e também interpretação, como a pesquisa lá da UFRJ. Fazer uma primeira pergunta. Você resolveu se especializar em comédia, mas você trabalha com Libras, seja para fazer drama, qualquer coisa, ou não? Seu foco é em comédia? Eu tenho experiência no mais variados espaços, né? Tanto formal quanto informal, área artística. Só que um pouquinho antes da pandemia, eu e um grupo de tradutores e intérpretes, nós passamos a observar e entender que a demanda para tradutores e intérpretes na área artística estava aumentando. E é uma linguagem totalmente diferente de uma palestra, né? Uma coisa formal. Não sei, num espetáculo de drama ou numa comédia, mas nesse momento ainda não era meu alvo. Mas quando eu fui buscar os produtores, pessoas que faziam apresentações artísticas, o Paulinho Serra me atendeu, assim, super bem, assim, não tem nem que falar do Paulinho Serra, sabe? O cara super solícito, gostou da ideia. Aí, na época, a gente fechou parceria com o projeto dele, Bora Rir. É um show de stand-up em vários espaços no estado do Rio. E por começar a interpretar a piada, eu percebi a dificuldade que é você conseguir transitar de uma piada para uma língua para outra, aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, não, gostei, porque eu já consumia muito stand-up, assim, um estilo de comédia que eu gosto muito, e passei a estudar mais ali para realmente ficar mais específico. Por exemplo, assim, se a atuação em si, eu gosto muito de fazer comédia, área artística, mas trabalho também no formal, né? Porque eu trabalho na UFRJ. Com Libras há quanto tempo já? Há 16 anos. 16 anos. Comecei a estudar em 2005. E a pergunta é que não quer calar. Por que você foi parar em Libras? Você tinha alguma especificidade? Tinha a necessidade de se comunicar com alguém? Você sempre gostou? Qual foi? Não tinha. Foi assim, da família. Você pergunta, né, se é da família, porque muitos intérpretes é oriundo desse contato. Né? Foi no meio religioso. Foi Sempre meio religioso. Sempre é. A maioria dos intérpretes da minha época, principalmente, entraram no meio religioso. Então, eu fui e gostei muito da língua em si, do que era produzido. Porque, queira ou não, quem não tem um contato tem, às vezes, uma visão limitada da coisa. Eu tinha essa visão limitada, né? Achava tipo que era simplório. É porque é natural, realmente. Se você parar para pensar, a visão que às vezes tem, porque está atrelado a uma pessoa que tem deficiência, encarado como deficiente, então, no senso comum, você encara como uma coisa limitada. E quando eu comecei a ver a produção direta, e quando eu fui, não era interpretado. Era produzido direto em Libras. É como se, assim, o culto, padres, falassem em Libras, não tivesse sem som nenhum. Então, aquilo já é uma sensação diferente, porque você é acostumado a ouvir, entra num ambiente religioso, que, assim, o que eu ia não era tão alto, tom de voz e tudo, mas sempre tinha. E aquele silêncio e o que estava sendo falado, a importância que eu via naquilo... Então você era católico?
do Não, bem não, pastor? não. Que Era silêncio é Testemunho de Jeová. Ah, tá. Era Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles não são... falam num grita tom bem tanto, é, baixo, tá. não grita e Entendi, tal. entendi. E aí eu aprendi ali, comecei em 2005, aí em 2007 eu fiz uma prova de proficiência, porque, querendo ou não, é uma língua reconhecidamente nova, né? Uma língua antiga, mas reconhecida como língua em 2002. E eu comecei em 2005, aí nesse período que foi reconhecido como língua, o governo montou uma estratégia, porque a partir do momento que se reconhece como língua, aí precisa ter o professor, aí precisa ter a formação, aí precisa de uma série de coisas que não acontecia por não ser uma língua, ser considerado uma língua. Aí, uma das estratégias era fazer uma prova a nível nacional, chamado ProLibras, que aí se você passasse nessa prova, você era considerado apto para você trabalhar como tradutor, intérprete de Libras ou um instrutor. Aí eu fiz essa prova por insistência de um amigo meu, não, vamos fazer. Aí eu fiz, 2007 passei, 2008 comecei a trabalhar. Aí uma coisa muito interessante, né, para as pessoas também não confundirem, né, vamos guiando aqui o público, que acredito que às vezes é mais iniciante que a gente no tema até. Libras, de fato, é uma linguagem, tanto que o nome é Linguagem Brasileira de Sinais. Uma língua, né, tanto que é Língua Brasileira de Sinais. Isso. Língua Brasileira de Sinais. Aí tem essa ainda confusão ainda, porque antes de 2002 o termo era Linguagem Brasileira de Sinais. Sim, aí foi justamente reconhecido como reconhecida. língua. Isso. Aí depois foi reconhecida como língua brasileira. E muda totalmente o status, né? Que linguagem é uma... A língua está dentro da linguagem, mas a Libras não é só uma linguagem. A língua, ela possibilita uma comunicação muito mais ampla, muito mais refinada, né? Tem uma série de regras que tem que se cumprir para entender que aquilo ali é uma língua. Sim, ótimo. E isso, então, é um ponto importante para a gente partir aqui a nossa conversa. A outra é que cada país tem o seu próprio código, né? Então, a Libra é do Brasil. Se você for traduzir por gestos, né, em outro país, são outros gestos. Isso. Né? Não, então, não é universal. Você não vai e vai traduzir, vou traduzir agora nos Estados Unidos. Não pode, isso é Brasil, código brasileiro. É um bom mito de desmistificar. A gente está fazendo sequência de mito, é muito bom isso mesmo. Porque, e não necessariamente um país... Dois países podem ter mesmo tipo de língua sinalizada. Sim. Tá? De língua de sinais. Aqui no Brasil é Libras em específico. Esse mito de pensar que só pela pessoa não ouvir e uma língua de gesto ser universal, isso aí não tem nem como, né? Língua é atrelada a muita cultura, à religiosidade, às experiências sociais, ao ambiente. Então não tem como. No Brasil, de repente, uma pessoa do Nordeste, onde ela mora, se você for conversar uma coisa que ela fala, você às vezes tem uma dificuldade de poder entender, que gerar se for uma língua universal. Então brincando, é como se tivesse sotaque, né? É como se a própria língua tivesse... Você tem um sotaque. Também acontece na Libras, no Brasil. Um surdo que fala no sul e um do norte vai ter essa variação. Pô, mas é muito legal isso, cara. Cara, é muito interessante. São coisas que a gente não para pra pensar. Mas é bacana, como você falou, a gente ir desconstruindo esses mitos, porque, assim, pra gente e pra quem tá ouvindo pela primeira vez, eu, por exemplo, não sabia dessa questão da linguagem. Eu sempre falei linguagem mesmo, né? Porque era, como né? Você falou, fato, porque era, né? Mas a gente meio que não se atualiza, né? Tu vai falando... Igual o pessoal ainda fala líder magazine, já é líder, né? Exato. Isso é interessante. E aí, líder, né? Já acabou. No caso... E aí a gente começa a entrar na área que de fato nos interessa, que é a comédia. Porque, né? Imaginem uma coisa. A gente faz post lá no Instagram da guilda.comediantes, que muitas vezes pegando coisas de outra língua, né? Do inglês, traduzindo, bota uma legendinha lá. Eu não sou falante de inglês, eu sofro. Eu boto Google Tradutor, aí peço ajuda de alguém... Tal. Na época que o Bolsinhas fazia isso, era muito mais fácil que o Bolsinhas fale inglês. Né? Eu tomo uma surra toda vez que eu vou legendar pro português. Né? Cara, isso, né, o inglês, que é a língua que todo mundo diz que conhece, pro português, que é a língua que eu domino. Né? Que você traduz palavras e tal. E algumas coisas ali já é muito difícil traduzir o sentido. Imagina a comédia, você traduzir da palavra oralizada pra palavra de sinal. Deve ter coisa que é muito difícil, assim, que é bem mais difícil do que traduzir simplesmente de uma língua oralizada para outra, ou não? Eu acho que para comédia em específico tem a dificuldade de se propor produzir o riso, né? Diferente de outros tipos de gêneros. Aí realmente dificulta, porque se numa língua você... aquelas pessoas daquela língua estão rindo e quando você passa para outra, da outra não tá rindo, então isso... causa um bloqueio. Mas a dificuldade maior da interpretação cômica, quando eu falo interpretação,
de repente acho que fica melhor para a gente manter um diálogo. Interpretação é diferente de tradução. Interpretação é quando está ao vivo. Se vocês estivessem falando aqui, eu estivesse interpretando, sinalizando o que vocês estão falando. Agora, uma tradução é diferente, que é o que você faz na legendagem. Ninguém está ali vendo, esperando você. Você lê, pesquisa, tradutor, liga para alguém, até sair o produto daquilo ali. É uma coisa. Agora, na interpretação que é ao vivo, é o que mais acontece, pelo menos no meio cômico, que está acontecendo ali o espetáculo e tem que ter um intérprete. A dificuldade maior da interpretação, que a gente pôde ver na pesquisa, que existe vários tipos da realização do punch. Mas o punch, que é, por exemplo, um trocadilho ou uma referência sonora, aí você tem dificuldade para você interpretar para livros. Porque os indivíduos não têm essa referência. E no próprio curso, né, uma das coisas que já é posta ali, precisa ter uma identificação. Sim. Então você precisa buscar uma identificação de proporção que seja igual, do conhecimento dele, para ter identificação para produzir algum tipo de graça. Porque senão não vai rolar. Por exemplo, já teve casos, assim, no começo, que eu não tinha muita ideia da estrutura, um comediante, esqueci o nome dele, estava começando na época, acho que é Marcos também, esqueci o nome dele agora. Brasileiro. Ele faz do Rio, ele faz muita imitação. Aí ele fez o Silvio Santos como um narrador de supermercado falando promoções. É super engraçado, mas para um surdo, aí eu tive que... Mas aí tem o sinal do Silvio Santos que você tem que saber. Mas a graça não estava na posição do Silvio Santos, estava no som e ele vendendo carne. Entendi. Fazendo promoção, chama, patinho, lagarto, não bastava você falar, o Silvio Santos em outros contextos. Eu tinha que fazer... assim, pois é, como sai dessa? A expressão corporal do Silvio Santos, botar aquele microfonezinho assim e fazer que tá vendendo para ter uma referência. Mas o Silvio Santos, a imagem dele tem uma identificação. Agora, se fosse um outro ator, que às vezes a imagem não é tão marcante, mas que a voz, para quem é ouvinte reconhece, aí ficaria difícil. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Aí fica o trocadilho de palavra do português, que é muito tinha essa pergunta, eu ia te perguntar, por exemplo, sobre o trocadilho, porque uma das coisas que a gente sempre fala, agora não tô nem falando do trocadilho, você como aluno do curso, já falou inclusive da identificação, a gente fala muito do time, né? Que é algo que é completamente, é a base, né, pra gente na comédia. Então, assim, é difícil, por exemplo, você ter, às vezes, respeitar esse time, tipo, tem um time de uma piada... Porque às vezes a gente que tá vendo que é leigo, a Libras parece que é... Você olha e... Cara, não tô vendo o que quer dizer. Não tem interrupção, parece meio direto ali pra gente. Então, não tem, funciona. Tem. Mas obviamente a gente imagina que tem. Separações de sentença, tem. É organizado, só que o fluxo é diferente. Sim. Porque o fluxo da língua portuguesa, por exemplo, ela é muito linear. Eu só consigo falar a palavra seguinte para falar a palavra anterior e assim sucessivamente. Então, se a gente colocasse uma imagem, né, escrita, ela é linear. Agora, a língua brasileira de sinais, não, ela pode ser simultânea muitas vezes. Pode ser que então, numa a expressão... o punch tem que ser contado antes, e aí como é que resolve isso? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, se eu falar assim em português, eu deveria ter ido. Eu posso fazer em Libras só assim. Entendi. A expressão facial já está ligado com o ir, com o rosto de arrependimento. Então, enquanto eu falei, eu deveria ter ido... E posso fazer só isso. Assim como pode acontecer o inverso, assim como pode acontecer no português, você falar uma sentença ou duas palavras muito curtas, que para Libras eu vou ter que, às vezes, demorar um pouco mais. Então, às vezes, assim, a dificuldade de ter o time do momento do riso é real. Tá. Entendeu? Mas o tempo de respiro ou esperar uma reação, isso aí você consegue na Libras também. Você conseguia ver a reação das pessoas que dependiam da sua tradução para entender a piada? Sim. Principalmente dentro do projeto, era que eu via, que assim, frequentava mais surdos, era no Downtown, na Barra. O Paulinho Serra desse projeto do Bora Rir fazia Optal é aquele não é do Paulinho Serra. Do não, mas não é onde tem o Rio Retrô, não. Mesmo, não. Né, que tá falando, é o no iníciozinho da Barra. Que montava um palanque, fazia um palco grande. Fica enorme ali mesmo. Bastante. Tinha apoio do pessoal ali
do shopping e era aberto ao público, era gratuito. Então tinha divulgação ali, pelo menos sempre tinha que ter interpretação e os surdos já sentavam na frente para poder visualizar. E a reação, o time é o mesmo, assim, o tempo de risada? Então, quando, assim, a gente passava um aperto danado, principalmente no começo, para poder interpretar, mas o que acontece? É muito difícil ter um comediante, né, mas é difícil ter um comediante que fica fazendo os punches ou apresentação só em trocadilho, ou só em imitação. Tem que fazer imitação, mas geralmente tem algumas outras coisas. Então, dizer que todas as piadas funcionavam, isso aí, até com convite também não funciona, né? São tem duas camadas agora, né? Porque se às vezes não funciona só com cara, mas pode ser que você salve também uma piada. E às Você vê os surdos rindo antes. Pô, o intérprete de Libras é melhor que o humorista. Não, cara, mas é interessante isso, a gente marcar como intérprete, né? Porque você deixou claro agora essa diferença da tradução, né? Isso, intérprete. Isso é que é bacana mesmo. Mas principalmente nas piadas que o punch é em action. Aí são os que mais funcionam. Dá um exemplo. Tem o Eduardo Jericó. Isso aí ficou muito marcado em mim, que eu levei depois para a Valéria na pesquisa de extensão, que ele faz uma piada, cara, pega uma garrafinha d'água, não sei se vocês já viram isso. E faz o chafariz, eu já vi ele fazer essa piada. Ele pega, aí fala que a mulher... Pode falar besteira aqui? Pode. Aí ele fala assim, não, nem é besteira, enfim, mas só linguagem. Aí falou assim, a mulher tem uma região na vagina, um poder muito forte e tal. Aí ele fala assim, a mulher de 12 a 15 anos. Aí ele bebe a água e bota de lado para fazer uma referência da vagina e joga água. Aí ele vai fazendo cada cena até chegar no final, que ele fala 60 anos, ele bota água na boca e a água vai escorrendo, que assim. Então, cada momento que ia fazendo isso, os surdos riam. Mas aí você vai fazendo também? Não, não interpretava. Eu só falava assim, mulher de idade tal a tal. E ficava olhando pra ele. Os surdos iam, olhava pra ele e fazia. E esse é mais uma sacada que a gente... Não existe essa redundância, então, né? O cara faz, você tem que repetir. Então, quando a graça tá numa expressão facial ou no action, eu prefiro não fazer. Entendeu? Até porque em tantos momentos é difícil. Por exemplo, ele tá aqui contando stand-up, eu tô de frente também pro público. Eu ter referência do que ele tá fazendo. Por isso que para intérprete e tradutor é muito importante ter um texto antecipado. Isso é que é muito difícil isso. Não sei que apego os comediantes também têm com o texto, cara. E não é só comediante, não. Palestrante. Improviso, né? Se vier improviso. Não, tem improviso. Mas você sempre tem algum material. Porque pode ser alimentar, tem devo fazer mais ou menos parecido com isso, ou falar da minha família, tem alguns textos, poderia liberar. Nem todos liberam, mas os que liberam, poxa, é uma diferença muito grande. Porque eu consigo... pensar nas estratégias de interpretação, do que eu posso ser feito. Por exemplo, às vezes até conversando antes, os caras não liberam. Teve uma vez que... Qual o nome dele mesmo? Um comediante que ele é também ventríloco. Ele abriu até um show grandão, acho que foi em São Paulo. Sim, do Alice in Chains, ele já abriu de banda de rock. Eu já entrevistei ele no podcast Humor Globo. É o o nome dele é meio complicado. Pô, o que vem por aí, não, né, cara? Porque justamente o exemplo da piada é com o nome dele. O nome dele Qual o nome do cara? Gente boníssima ele, mano. Inclusive ele era intérprete. Ah, sim. Ele era intérprete de língua oral. Não intérprete de Libras, ele era intérprete de língua oral. Cara, mas eu achei bacana que você lançou, Luiz, aí sobre uma outra questão que você falou, por exemplo, quando você deu esse exemplo do deveria ter ido, né? Da expressão facial, cara, que a gente meio que pensou, não tinha pensado nisso, né? Que é diferente, por exemplo, da tradução escrita, porque a gente hoje em dia, com essa comunicação toda hora de zap, a gente fala muito sobre isso, né? Tipo, do emissor e o receptor da mensagem. Você escreveu de um jeito, o cara não sabe como é que ele tá falando isso. Não, mas eu não falei, tá dizendo aqui, perguntando que horas eu venho. Não, perguntei só que horas você vem, sabe? O Arley Santana, desculpa, o Arley Santana. Isso. Já assim, na Libra você consegue imprimir pode te ajudar, essa expressão ajuda na interpretação. Não, a expressão, guarda o Arley para continuar dele. A expressão faz parte da morfologia da língua. Tá. Perfeito. Entendeu? É o que compõe. Se não houver a expressão facial, ela fica incompleta. Viralizou muito isso, mas né? você... Em alguns momentos, assim, os intérpretes de Libra fazendo aquelas caras, assim, porque a galera... Isso que as pessoas não sabem. Eu tava conversando isso com o Marcos esses dias, inclusive, que teve uma tradutora de Libras num show que fez o som de boquete, porque falava boquete. E as pessoas, olha o que ela tá fazendo no boquete, mas é assim,
se tem o gesto, pra que inventar? Que ela vai fazer? Assim, Pô, a mulher tá no palco falando, boquete, o que é tradutor de língua brasileira? Deu tchau? Não tem sentido. Não tem como, não tem como. Não Vai dá ser pra atenuar, né, cara? A música não escandaliza, né? É, Porque é, aqui a pessoa fazer o gesto escandaliza pra caralho, cara. Exato. Vai ver que é porque ela fez o gesto... Ah, como é que o boquete é ruim? Ficou um tempão ali. Ops, ei, já acabou, estamos falando de outro assunto. Igual Ela tá dando na cara. aquele esquece do porta, né? O cara fica... Será que foi isso? Mas fala o Arlen Santana. Não, só corrigir. Ai, Morfologia, desculpa. não é fonologia. Tá. Que são 5 parâmetros que, pelo primeiros teóricos, é o que monta e a expressão facial e corporal Tá. compõe a língua, para você entender melhor. Agora, o Duarte, ele, numa apresentação que fui fazer a interpretação dele, aí ele, pô, que bacana, eu também era intérprete e tal. Ele já tinha uma empatia ali pelo fato dele saber a dificuldade. Aí ele, cara, vou começar com uma piada do meu nome. Os outros confundem meu nome nisso. Aí ele ficou olhando pra minha cara, como é que você vai fazer isso, cara? Pô, se vira aí, cara, que eu não sei nem como, nem passa pela minha cabeça. Aí ficou eu e meu colega. Isso 10 minutos antes de começar o show. Falei, cara, como é que a gente vai fazer isso? A piada é no nome. Em Libras, na língua brasileira de sinais, cada pessoa tem um sinal, que é o que identifica. Por exemplo, o meu sinal é esse aqui. Pra não ficar falando, soletrando Marcos o tempo todo. E tem vários Marcos, mas enfim, eu sou esse aqui. Vai pra Que câmera. Isso. Esse é meu sinal. Boa. Aí eu lembrei, cara, eu tinha um rapaz que eu conheci quando eu tava começando a aprender Libras, que o sinal, e o nome dele era Maurício, e o sinal dele era assim, porque ele tinha o nariz um pouquinho largo, o nariz dele é assim. Só que o sinal de prostituta, garoto de programa, é assim, com movimento. E ele ficava revoltado, porque às vezes falando, fazia o sinal, sabia um pouco de movimento. Tem que parar mesmo, né? E Então, pra ele marcar. falava, meu sinal assim. Aí ele fazia questão de marcar. Eu falei, cara, ele ficava bolado. Então, assim, se o trocadilho, a piada é com um nome, a gente tem que fazer com um sinal. E esse sinal é engraçado, assim, de pessoas, tem outros, mas esse já dá pra confundir que a pessoa fazia. E aí ele, pô, é mesmo. Então, quem vai começar, que foi o horário, porque assim, eram vários comediantes, a gente não sabia em que momento quem ia estar no horário dele, que acho que ele ficou por último. E aí a gente fez vários, que é sinal, aí falei como o nome dele fosse assim, que aí os outros confundem, chama assim, roda a bolsinha, fiz fazer várias coisas. E a piada funcionou, entendeu? Mas eu só consegui pensar numa estratégia a partir do que foi dado. Porque se fosse ali na hora de supetão... Ah, sim, você não teria ia tempo hábil ficar, pra sair com alguma coisa. E né? você tem o retorno da complicado. plateia? Dos surdos? Depois, pra ver se você consegue... Uhum. Você alcançou o objetivo? Alguns sim, né? Tipo... Até porque às vezes não é legendado, então não tem uma referência dele ler e saber o que eu estou interpretando, mas de entender se tem graça ou não. Versão, né? Só fica com a minha versão. Mas assim, deu graça, aí ele fala, da fulano eu gostei mais, do outro nem tanto e tal, não sei o quê. E a partir do que ele respondia, a gente ficava pensando, cara, o outro fez mais action, o outro, entendeu, usou mais expressão corporal. Eu vejo que é o que se aproxima mais da língua, o que fica mais próximo da língua, de não ser aquele que é novamente questão da identificação, né? Exatamente. A partir disso daí. Tá, uma coisa muito interessante a partir disso, né, que eu comecei a pensar, e a gente já conversou um pouco sobre isso, que é, né, a gente, né, que não conhece a fundo o assunto, a gente acha, vou contratar um tradutor de Libras. Quando, na verdade, pode ser que isso não resolva, né? O fato é você contratar um tradutor de Libras que entende comédia faz toda a diferença pro show funcionar, exatamente, exatamente. Eu acho que quem já começou a ter uma expertise disso mais forte é na parte de musical, que tem muitos intérpretes que estão ficando, assim, bem especializados na interpretação de música, tradução de música. Inclusive, às vezes tem, assim, shows aqui no Rio que vêm com intérpretes de outros estados para trazer, não quero esse cara. Sim. Se tornou uma referência, tem muita produção, e eu acho que cada vez mais isso vai aumentar, porque fica, como posso dizer, antigamente os surdos não ficavam muito numa posição somente de receptor, sempre subalterno, sempre ele que recebe. Agora não, muitos surdos, por exemplo, onde eu trabalho na FRJ, tem surdos que é chefe de departamento, tem surdos que são coordenadores, os surdos professores, mestre, doutor. Então eles sabem lidar. O poder já estão
tomando o poder de saber se posicionar e saber exigir. Então, assim, a partir do momento que você coloca um intérprete, pensando, ele é intérprete, coloca aqui, né? Vai chegar reclamação pro teu evento. É isso que às vezes quem me chama não só para interpretar comédia e tudo, mas para evento corporativo, palestra e tal, eu falo, olha, você vai ter tranquilidade, porque eu e as pessoas que eu trabalho tem muita experiência nisso aqui. E quem trabalha com evento, a última coisa que quer é esquentar a cabeça, tá entendendo? Então, você realmente colocar só um intérprete não adianta, até dependendo do que se vai se fazer. Até pelo fato de o intérprete muitas vezes não ter o perfil. Como a gente falou, a maioria dos intérpretes da minha época, por exemplo, vem do meio religioso. Então, às vezes, o cara não se sente confortável em ficar interpretando palavrão ou ensino... Ou o boquete lá que você falou. De fazer um boquete. Pô, porque, por exemplo, eu já levei pessoas que eram experientes demais, assim, de interpretação, para ter uma experiência como stand-up, e a pessoa sai traumatizada. Assim, não volto isso aqui nunca mais. Sério, nunca mais. Um comediante, isso foi no Banana Jack lá em Niterói, percebeu que, assim, comediante, ele não dá para desconsiderar a presença do intérprete, até porque em bar é muito próximo, isso fica próximo, né? Aí ele percebeu que a coisa é tão visual como fosse a questão do boquete e tal, tão descritivo, aí ele falou assim, teve a sacada, pô, eu vou ensinar para vocês como é que bola um baseado. Putz. Aí você pega a erva, a piada tava o punch tava na intérprete, tá entendendo? E a galera já foi rindo, e ela foi ficando super constrangida, ficando roxa, e olhando pra mim, e falando assim, não sei. O cara usou o que tem. Olhando pra mim, tira daqui. Eu acho. E, pô, não tinha como subir, ela tendo que fazer, aí bolar, enrolar, lamber. Eu não queria fazer. Ela não queria. É como você falou, a boquete com nojo, ela... Assim, ó. Fazendo assim. Aí, logo acabou essa piada, porque não dava pra eu cortar a piada, né? Senão ia ficar complicado. Aí, quando acabou essa piada, eu já fui revezei com ela. A gente geralmente faz um revezamento de 15 em 15 ou 20 minutos, vai dependendo do assunto. Aí, tipo assim, ela deixava eu ficar 20, aí eu, com 12, 15, trocava com ela, e depois ela, Marco, não volto nunca mais, quero fazer minhas palestras. Então, assim, tem gente que não tem esse o negócio de perfil, humor não dá, não. Perfil, Mas aí criam-se os nichos, né, cara? Cara, mas aí achamos um novo público pra vender curso da Guilda. Não, eu queria saber assim, tradutor. como é que tá o mercado pra Mas é verdade. tradutor de Libras na comédia? Então, cara, como eu estava falando com o Caco na pesquisa que a gente faz na FRJ, ainda não tem pessoas teorizando a respeito disso, de interpretação e comédia dentro da Libras e também quem interpreta, produção e interpretação. Então, assim, o que me corta muito o coração é que os eventos estão acontecendo, os shows estão rolando, e tem intérprete ali fazendo, só que não estão correndo atrás, não estão se especializando, não estão estudando, entendeu? E isso causa uma diferença, assim, absurda, porque às vezes o comediante pode estar querendo ajudar, mas, por exemplo, se o intérprete não sabe nem o que é um punch, como é que vai ter um diálogo, diálogo ali, entendeu? Para combinar alguma coisa ou explicar a piada, ele não entende da estrutura da piada ainda. Então, minimamente, tem que entender da estrutura para poder fazer isso. Então, eu acredito que tem uma necessidade ainda, tem uma necessidade muito grande de estudar e de pensar sobre isso, mas muitos intérpretes ainda não estão, ainda não estão levando isso com tanta necessidade por conta de ainda não ter tanto público. Mas eu acredito que são duas coisas. Primeiro, o público surdo já sofreu bastante de querer em eventos e não ter acessibilidade, então não vai. Isso Então, é já o primeiro momento. Né? Então No vamos momento que você já conversar na tem, praça, então às vezes era comum você passar numa praça e ter um monte de surdo conversando, tu olha assim, caramba, é um ponto de encontro deles mesmo para poder se comunicar, para poder conversar, se divertir, um bar, era isso, uma boate. Nesses shows mais específicos, às vezes ficava assim, pô, não tem interpretação, então o que eu vou fazer lá? Ou vai ter intérprete, mas o intérprete tá ali, aí tu vê aquele intérprete que não tem especialização, tá fazendo ali só por fazer, então também causa um desinteresse.
Aí, como eu falei pra você, da música, eu acredito que já tá um pouco na frente, porque alguns já estão fazendo, isso já estão se interessando e tá indo, isso já reclama, não, quero tal intérprete, queremos tal intérprete, que eu acho que é o próximo caminho pro humor. Mas esse caminho, ele é normal em tudo, né? Você vê assim, a gente traz muita gente aqui, assim, muita gente da área de TV e tal, então você conversa sobre como era a escrita de TV há um tempo atrás. Eu escrevi não sei onde, o cara me chamou pra trabalhar na Globo. Então era meio assim, né? Não tinha aquela formação de escrever, de roteiro. Agora a gente já tem. Então o cara vai, se forma, escreve, papapá. Então a mesma coisa que você está falando. Antes você nem tinha interpretação, né? Então os SUS não iam. Agora você tem. Mas tem talvez sem essa especialização. Talvez o próximo passo seja isso. De você ter, como você falou, os intérpretes que e às especializaram. Vezes às vezes não tem surdo no público. Pois O cara tá interpretando, mas não tem como saber se tem surdo ou se não tem. Mas também no teatro. São coisas que andam juntas, né? Exato. Aí tava assim, não vai ter intérprete porque não tem surdo, não vai ter surdo porque não tem intérprete. Isso. Então não dá pra ficar arriscando. Tem que colocar um intérprete ali. Pode crer. E eu acredito muito na representatividade da figura do intérprete. Que mesmo que ele não tenha surdo ali, os ouvintes criam uma consciência a respeito daquele profissional e daquela necessidade. Entendeu? Agora, Marco, tira uma dúvida. Sobre a autoralidade da piada, né? É igual a tradução pra qualquer língua, que assim, uma coisa... Não, mas o original, né? E esse aqui é a tradução, né? Ou a interpretação. Ou não, existe uma coisa mais autoral ainda na Libras, do tipo, você tem que quase reinventar o show no aspecto, ao ponto que a gente não sabe se aquela piada foi sua ou do cara que tá no palco mesmo, porque você às vezes olha assim, cara, não tem, eu vou contar uma piada aqui pra ocupar esse espaço, porque não tem como fazer o que ele tá fazendo. Eu acho que assim, se olhar de uma forma geral, um show como um todo, o surdo consegue identificar que é mais ou menos o perfil do comediante. Mas tem piadas específicas que você realmente precisa fazer, igual essa, tipo, do original que eu falei do ventríloco. O nome dele era diferente, mas eu tentei procurar uma equivalência. Sim, você só fez não era. Ele não estava falando garota de programa, tá entendendo? Pode acontecer do inglês pro português também. Exatamente, eu ia falar isso. Quarta-feira. Não faz sentido ser quarta-feira, né? E botaram o nome da já começa pelo nome, né? De Vandinha, né? Então, foi uma adaptação. Mas você acha que é mais frequente ainda, Libras? Eu acho frequente, bem frequente. Se o intérprete se preocupar em produzir riso e se preocupar em entender, pô, isso aqui não vai ter identificação, o público não sabe disso. E assim, é em vários níveis, né? Até pelo fato, por exemplo, se você contar uma piada aqui no Rio, você for contar em outro estado, muitas vezes não funciona. Sim. Porque já não rola identificação de estado pro outro. Então, de uma língua, num público mais ou menos em qual região então você tem que ter essa preocupação, você pode fazer a adaptação. Mas eu acho que, no geral, o surdo consegue, sim, perceber o perfil do comediante, entendeu? O cara é um cara que fala já bastante palavrão, tem conotação sexual, ele faz muito action, não. Isso aí ele consegue perceber, num como um todo. Agora, se você pegar uma piada específica, isolada, e pode acontecer. Agora vamos falar um pouco da pesquisa no FRJ, né? Eu tive uma reunião lá no FRJ com eles fazem uma pesquisa muito maneira, a orientadora é a Valéria. Exato. Né? E é uma novidade, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto. Bom, eu quando fiz o FRJ Letras não existia nem o departamento de Libras na época, né? Então é uma coisa recente. E em que pé tá? Como é que é? Quem quiser conhecer a pesquisa, vocês já estão divulgando alguma coisa em termos de estudo? Fala um pouquinho da pesquisa lá do FRJ. Então, lá é o grupo de pesquisa da extensão é o Sinalarte. Esse Sinalarte, ele compõe vários viés da arte, tipo, tem dança, tem música, canto, teatro, stand-up, e eu estou mais específico, né, na área de stand-up. Então, a gente já fez, assim, uma produção que é de catalogar alguns sinais na Libras referente à arte. A gente alimenta o canal no YouTube com esses sinais que auxilia tanto surdos como ouvintes e intérpretes para, de repente, buscar e saber na hora de interpretar. Que, na verdade, o objetivo é esse, tentar instrumentalizar um tradutor intérprete de Libras para quando estiver nesse contexto, né? Poder ter essa experiência, que às vezes está estudando ali na formação, mas tem um contato somente muito com situações formais e não tem no contexto artístico, no contexto de comédia e tudo. Agora, na produção, a gente já participou do Congresso em Comunicação do Congresso Internacional do INES. Só um parênteses aqui, vocês estão
muito próximo, na mesma rua, de uma instituição Sim, exatamente, muito relevante. Sim, é. Inclusive, ontem eu estava trabalhando aqui no evento de consciência negra também, que está rolando hoje ainda também. É o primeiro instituto nacional no Sim. Brasil. Ele era internato, foi fundado através de Pedro II. Então, ali Que é o... Que é o INES, o INES, Instituto surdos Nacional de Educação dos Surdos. É logo 2 aqui, cara, minutos você subindo ali. Você nunca reparou, não, viu? E é uma Muitas casa pessoas- linda, né, nunca cara? A reparei, não. construção Isso, linda, né? Aquela ali. Enorme ali. Então, essa instituição, eles promovem uma vez no ano um congresso internacional. Vem gente do Brasil todo e de fora, entendeu? Do mundo, vem para fazer participação. E a gente conseguiu fazer uma comunicação da pesquisa no passado. E esse ano a gente conseguiu também fazer um mini curso. E bastante pessoas se inscreveram justamente pela escassez de pesquisa no tema, entendeu? E também, além de uma publicação, deve sair para o ano que vem, uma também falando sobre tradução linguística, da Valéria, e eu como coautor de um capítulo fazendo referência a isso, a interpretação em contexto artístico e cômico, entendeu? maneiro. E é aberto assim, né? Uma coisa de, tanto que o cara foi convidado, participou de uma reunião, pesquisar, não precisa saber Libras, não precisa estar interessado no meio Porque tem um artístico. ponto da né? pesquisa, né, que é muito interessante, e aí que entro eu, que é de fato assim, você para entender e conseguir traduzir ali, você precisa entender as estruturas da comédia. Então, assim, existe esse lugar dos comediantes se mobilizarem para falar, cara, mas olha só, vamos supor, cara, não dá pra traduzir essa piada, né? Uma coisa que eu tava conversando com o Marcos e com a Valéria na reunião. Tá, não dá pra traduzir essa piada, mas a gente pode parar e pensar assim, mas ela é uma piada de exagero, de repetição, de quebra de expectativa, porque a gente pode buscar uma solução próxima, sabendo a mecânica. Porque senão você às vezes vai pegar assim, não tem como traduzir essa piada, então foda-se, vou botar qualquer quebra de expectativa. Não, cara, vamos pelo menos manter a mecânica dela, né? Vamos pra Tem que ser uma ficar próximo, equivalência. né? Mas é o que você fala, por exemplo, do que acontece se é uma encrenca que um tradutor tem do inglês pro português, Exatamente. do francês, qualquer coisa, né? Tipo, às vezes, uma expressão ou alguma coisa muito cultural de um povo, de um, sei lá, de um país, você tem certas coisas que são quase intraduzíveis. Sim. E aí você usa um equivalente ali, como você falou, tenta manter alguma coisa. Exato. Então, esse lugar de debate é interessante, né? E eu tava conversando com o Marcos Cavaléria na última reunião lá, e é justamente isso, assim, coisas que o debate do politicamente correto, etc., trazem também, assim, o quanto o tradutor tem que estar preparado pra estar no show, e tem uma piada que ele discorda politicamente. Ele vai traduzir. O cara não vai, sabe, né? Aí como é que ele vai fazer, né? Assim, Exato. todos esses debates que a gente tem na comédia passam pelo tradutor. Então, por isso que ele tem que ser um cara que entende comédia, senão ele vai se lidar com uma situação que ele... Cara, que ambiente eu tô me metendo, né? E é Pode isso ser. que eu falo sempre em todos os cursos que a gente promoveu, o mini curso, entender o ambiente, entender quem é o comediante, né? Sim, Consumir sim. comédia, entender o comediante, qual a proposta do que ele fala. E se você não sentir bem, e tudo bem você não se sentir bem, mas você tem que reconhecer e não fazer. Isso. Se Entendeu? você Vai procurar fazer outra não quer coisa. traduzir as piadas do Léo Lins, talvez seja Entendeu? melhor você não ir fazer. Exatamente. Então, assim, essa amiga minha que eu falei que também que ficou incomodada, ela tinha um perfil também que tinha algumas piadas que ela se sentia incomodada. Não foi só isso, acho Sim, que esse claro. foi o ponto Sim. alto. Mas também que incomodava. Então, se a pessoa não... Eu meio que desligo. Eu não levo... Saiu do palco ali, não levo nada do coração, nada que falou. Já O comediante nem já lembra, me né? xingou. Que é a melhor forma, né, Tá cara? entendendo? O comediante já me xingou. Eu levei um outro amigo meu que era homossexual, tava interpretando, e o comediante percebeu, o bichinho é da Libras, eu não sei o quê. Pra ele já ficou meio assim. Aí depois, quando revezou, porque tem revezamento, ele percebeu, e são dois então, os dois estão juntos, sei que. E cada piada dava um intervalo, chamava a gente de viado. Falando com a voz do Quesne. Fazia inclusive. gente de viado. Aí, entendeu? Aí... Tu é um bom imitador do Quesne, hein, cara? Veio de onde, meu Caralho, parceiro? pela imitação dele eu percebi quem era. Não, aí... Cara, você Ninguém tá dizendo nada. Ninguém tá dizendo. Foi um mais porra louca, qual é o nome dele? Não precisa se queimar, não. Não, mas acho que ele não esquenta, não. Eu sei, Qual é o nome tô- dele? Ele é muito louco mesmo. Ele foi entrevistado várias vezes no Jô Soares, cara. Ele imitava cachorro.
Ah, Os o... Sterblitz? esse aqui Não. vai ter cachorro é clássico, cara. Como é que tem São esse loucos. Rebianchi, O Rei Bianchi, mas É. pô, o Rei Bianchi é um diretaço do caralho, né? Rebianchi. Bolsonarista maluco. né? Rebianchi, ele é todo descacetado. Ainda mais que a plateia, tipo assim, cagou pros 2 comediantes anteriores. Ele entrou batendo em todo mundo e falando palavrão, xingando a gente, xingando mesa. Prendeu a Caraca. galera. Mas era um estilo que é o meio, comediante meio tava junto kamikaze, né? comigo. Porque o cara vai pro tudo ou nada, né? E ele Resolve tá os- nem aí, tá cagando. Às vezes eu olho, cara, feio, tá nem aí, mas foi. Aí xingou, mas acabou dali, a gente foi bater foto junto, conversou, trocou ideia. Cara, mas eu vou te tranquilo. falar agora uma coisa do ponto de vista do comediante, né? Porque a gente tá falando sempre do ponto de vista do Libras e... é importante se acostumar. Cara, mas é fundamental que os comediantes se acostumem, porque eles ainda ficam muito surpresos com a pessoa fazendo Libras, assim, é sempre um espanto do tipo, eu Sim. tenho que fazer uma piada do cara. Cara, não tem que precisa normalizar. falar sobre, né? Caraca, Exatamente. cara, normaliza, pô, vai ter. Cara, vai chegar uma hora que vai ter em Isso. tudo que é show. Espero que tenha, né? É isso, Gera isso, emprego, gera mais público, gera um monte de coisa. Então, É, espero isso que é tenha. verdade. Faz teu set aí, cara. É, meu Deixa irmão, não precisa ter essa surpresa do tipo, ai, nossa. Senão como? daqui a pouco o cara Que tem uma evento piada esse? com o garçom, É, tem uma exato. piada com o cara que Botaram tá um Mas é isso, ar-condicionado tu acha hoje que- aqui. Mas, cara, é isso. No começo, né, cara? Todo comediante que tá começando, acha uma surpresa ainda, o garçom servindo. Aí bota o copo. Ah, o garçom! Ah, deixou cair o copo. Até que uma hora que ele acostuma, porque o garçom vai estar em todo o evento dele. Né? Que bom, O né? tradutor- Tomara. É a mesma coisa do tradutor de Libras. Eu acho que, assim como né, tem que ter um preparo do tradutor de Libras pra comédia, tem que ter um preparo, pelo amor de Deus, do comediante com o tradutor de Libras, cara. Não é tão estranho assim. O primeiro é o normal. preparo é do comediante com a comédia. Esse a gente já sugere começa forte. aí. A gente tá Faz o tentando. curso da guilda. Passou Porque no... não é tão engraçado assim. As coisas, cara, não são tão engraçadas assim. Eu sei que pra quem tá vendo a primeira vez, a gente abriu o podcast aqui fazendo piada com o gesto de Libras e tal. É sempre, né, divertido, então, mas, cara, se acostume, porque vai ter todo show, cara. Não, mas assim, é uma coisa também você fazer uma brincadeira com a contextualização da coisa, outra é você atacar a pessoa do tradutor, do sim, intérprete. sim, aí, sim. porra, é escroto. Comigo de ataque assim mesmo só aconteceu mais com ele, né? Ele tentou esquentar a plateia, pra você aprender a atenção e tal. Mas o que geralmente mais acontece às vezes é combinar uma piada junto, e a piada ser ali. E às Isso é vezes maneiro. a maioria vem de improviso mesmo, com o que tá rolando Tá. e tal. Eles percebem que o olhar... eu entendo a coisa do que o Caco tá falando, mas eu vejo pelo lado do comediante em si também, agora que eu comecei também a fazer open, então eu percebo que a conexão com a plateia é importante, né? Você tá falando. E um outro indivíduo ali, uma pessoa fazendo gesto, muitas vezes mais do que o comediante, que às vezes ele tá comedido, chama atenção, quebra um Aí pouco. rola o ciúme. Então, rola. Entendi. Rola e pode rolar algumas pessoas que é ciúme ou aquela pessoa que realmente é mais dependente de estar com essa conexão. Complexa a com a questão, né, cara? No fundo né? É complexo, eu entendo que é. E pelo fato de não ter acostumado, é porque, na real, a sociedade no geral não é Não tá acostumada. Não, exato, No geral. É, E cara. eu falo isso dentro da área da educação. Dentro da área da educação. Não Sim, tem sim, um respeito. é. Para você ter uma ideia, uma professora que é coordenadora lá da UFRJ, que é surda, foi ter uma reunião e, por algum problema burocrático, eu não sei, não tinha os intérpretes. Os intérpretes não puderam ir. Eles queriam tocar a reunião do mesmo jeito. Ela teve que fazer um reboliço. Não vai ter reunião. É como se eu não Eu estivesse sou- aqui, né? Tá me desconsiderando. Aí eu falo pra você, numa faculdade que é considerada a melhor do Brasil, lá dentro Que tem a acontece uma pesquisa coisa disso, dessa, que tem a pesquisa, que se projeta, é onde surge, onde começa, né, no meio acadêmico, no meio dos estudos. Então, fora, cara, vai ser muito maior. Show de stand-up porra, exatamente. num bar, no Banana Jack, 11 horas da noite. Geral, quê, graduado. cara? Aí se explica, né, cara? Ah, Entendeu? E já aconteceu comigo, de comediante, não conseguir fazer o texto, cara. É mesmo. Cara, tu imagina o Maqui, Não o professor, dá. que o Maqui era um professor de roteiro que se alguma coisa voar a mosca, ele... Cara. Não pode cheio de nada toque, ali, Imagina o cara cheio fazer de gesto. Mas toque. aí o comediante não conseguiu fazer o texto. Não porque conseguiu, e não é nem por Por não preciosismo. querer, de estar ali na frente, mas porque realmente ela não conseguia manter a linha de raciocínio. Porque também, uma coisa é no teatro, que tem um espaço, o comediante pode ficar lá na ponta, o intérprete na outra, fica difícil pro surdo acompanhar, de ficar Mas ela não olhando podia ficar longe. 2 passos na tua frente e você atrás? Como assim?
Pra ela não cruzar o olhar. Então, mas no bar é apertadinho. Às vezes a logística cara. é ruim, né? O bar, às vezes, o palco é menor que isso aqui, ó. Sim. Era um quadrado assim, Sim, ela sim. ficava aqui, Fica ó, bem bem do do lado, lado, entendeu? Uhum. No bar. Então, o bar, pra mim, é difícil pro comediante já, por N motivos que a gente já sabe, barulhos e eventos que acontecem. Aí, isso ainda com o intérprete coladinho do lado. Aí ela começou a inventar, tipo... como é que é pênis em libras? Como é que é vagina em libras? Como é que A galera vira quinta série. Vira isso, aí, você falou, porque é só de falar isso. E já em Open, eu utilizo isso também. A galera fica prestando atenção, tu faz qualquer piada, cai. Aí ela começou a fazer isso, eu tentando fazer escada só pra pra gente saber ela. como é que é. A lógica, você tava lá, aí tinha os surdos olhando pra você. Uhum. E ela fazendo a piada pros... Então, você tem que traduzir a piada dela sobre surdo pros surdos também. Fica essa mecânica meio doida. Ela né? pode me perguntar, assim, metalinguagem, vamos ver. é. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que é pênis em Aí você libras. tá, Eu ela tinha que tá fazer esse curiosidade pra saber. Aí tu faz assim, ó. Aí eu que eu saiba é assim. Cara, deve dar muita vontade assim, mais uma vez, a gente vai estar aqui nesse Quer show. saber como é que é pênis em libras? Vai. Quer saber? Quero, pô. Ó, faz aí. Assim? Mão aberta. Tá vendo a cabeça do dedão aqui? Tô. Na boca. Ih, Quem brinca Cara, eu tem. juro. Tem duas maneiras de fazer. Tem essa Ah. e tem essa aqui. Eu Fazer juro pra câmera. que um Dessa dado e essa. Ela momento... aqui é o... Sabe Se eu qual é- fizer gol do Fluminense. Sabe qual é a diferença dessa pra esse? Não. Peludo e depilado. Cara, eu juro que num dado momento eu achei que o Márcio falava, quer Caralho. ver como é pênis livre? É aqui, ó. Cara, eu tava imaginando. Falei, fudeu. Aqui, ó, meu irmão. Aqui, ó. Segura É aqui, ó, bom de filho da ouvinte. Eu falei, vai vir, Então, por um cara. momento, temi pelo Alaeira. Tem mim também, tô aqui. Já tô aqui, não. Falei, fudeu. Vamos lá, né? Vamos lá. Assim, agora, pra finalizar, Marcos, Fala aí. você tá transicionando também entre ser um tradutor de Libras e ser um comediante também que brinca com Libras e que faz comédia baseada em Libras. Como é que é essa experiência? De onde surgiu? E quem quiser ver algum trabalho teu, como é que faz? Tá, então. Quando eu comecei a estudar o gênero, eu imaginei que se eu escrevesse também ia me ajudar a entender a dinâmica da coisa, como é que acontece. Só que eu não tinha coragem de me apresentar. Aí, na época, ainda pouco antes da pandemia, eu falei com o Paulinho, Paulinho, tenho vários os textos escritos e tal. Pensava, a qualquer momento que você quiser, você tenta aí, cara, se arrisca e tal. Não posso te dar uma assessoria, que eu tenho muita coisa pra fazer, milhões de coisas, mas, cara, vai testando aí, eu te dou uma dica depois, né? Mas eu não me apresentei. Aí, depois da pandemia e tudo, aí eu pensando no mestrado, se eu ia fazer tema de linguística, aí eu acabei, falei assim, não, vou experimentar o humor. Não posso ficar com esse si na cabeça, né? Aí, poxa, dei uma repaginada e eu, pelo fato de ter interpretado vários shows, eu conheci alguns comediantes. Então, alguns que trocaram ideia foram mais solícitos, né? Aí eu mandava o texto, aí o cara, setup tá longo, cara, diminui isso aqui, corta, tem coisa pra cortar, aproxima o punch e tal. Aí eu tive o privilégio de, sei lá, a minha primeira apresentação já era como se fosse uma oitava, assim, pelo menos de lapidar o texto, entendeu? Aí eu me apresentei, foi legal, assim, eu acho que foi uma noite de open. Desculpa a ignorância que eu não vi. Você faz o seu texto oral e você traduz ao mesmo tempo? Não. Você só faz o oral mesmo? Só faço em português. Até porque não tem como. E lá onde eu fiz no Rio Retrô, não ia ter nenhum surdo, já não era acessível. E eu fiz a apresentação, aí gostei. Aí nisso, outros Open já... tal lugar também tem outra noite de Open. E você faz mencionando alguma coisa de Libras ou não? Faço também, falo. Eu comecei meu Open falando sobre algumas coisas sobre a minha profissão em específico e quando eu fiz a live do Belo, que eu interpretei as duas lives do Belo. É a história, daria um outro podcast, mas tudo bem. Aí eu conto algumas coisas também, piadas sobre eles e tal, Graciane, o Belo, as coisas... E funcionou muito bem. Aí, agora, o que eu passei a fazer? A separar as duas histórias, a fazer uns 5 minutos só falando sobre intérprete, sobre minha profissão, e os outros 5 minutos falando sobre esse evento, mas já montando mais coisas. Mas eu tenho focado bastante nas piadas com a profissão. Sim, tem eu bastante acho achado isso. maneiro porque- que É sua verdade, né? A sua verdade é um assunto que as pessoas não conhecem, não isso. estão adaptados, então, assim, você vai falar com muita propriedade, então tem tudo pra... Cara, não, e o pra gerar Marcos tá interesse. fazendo uma parada muito maneira, que assim, isso tem um show de stand-up dele, e agora ele começou no Instagram dele a fazer uns vídeos
de um tradutor de Libras que é engraçado, ou se fode, ou se surpreende, ou alguma coisa assim. Então ele tá postando os vídeos lá no Instagram, ele tá fazendo uma oficina comigo também. E fala um pouquinho de como foi essa ideia de fazer umas gags visuais também. Então, foi a partir do momento do curso, falando um pouco mais sobre sketch e tudo, aí eu querendo fazer algo que eu pudesse produzir, filmar, mas entendo que eu não podia fazer nada muito elaborado, chamar pessoas para poder atuar ali e tudo. Aí eu já tinha a ideia de um personagem do intérprete de Libras que reage. Porque assim como a gente está conversando, você está ouvindo uma pessoa, você está recebendo a mensagem, na tua cabeça você julga o que está rolando, né? Pô, esse cara tá falando mentira, esse cara é um babaca, esse aqui não concorda e tal. O intérprete também. Ele tá ali interpretando, mas teoricamente ele precisa ser neutro. A gente entende que não tem tanta essa neutralidade, mas subentende isso. Mas as surpresas do que acontece, a vergonha que de repente o gafe quem tá com o discurso faz isso, o intérprete ainda pode reagir. E eu faço como se esse intérprete não tivesse esse filtro. Entendeu? Tirasse esse filtro do intérprete. Então, tem um dos primeiros que eu fiz foi com a Elisa, que é uma atriz pornô, né? Que era garota de programa. Aí, entendeu? Então, ela falando que atendia por semana 60 clientes. Aí, quando eu faço essa interpretação, que atendia 60, que eu faço 60, eu falo, pô... e fecha, entendendo? Porque o intérprete não poderia fazer um negócio desse, mas por dentro, que nesse momento já estão com mais de 100 mil plays, né, cara? Que tem, é uma coisa legal. Tem. O do Casagrande tá com quase 140 mil e que é dentro de uma igreja, acho que uma senhora dando testemunho. Aí ela fala, meu marido me dava isso, me dava aquilo, me dava joia, me dava roupa e me comia. Ela me dava de comer, ela falou, me comia. Aí eu faço a interpretação e comi. Aí também tem as escolhas, tipo assim, eu poderia fazer sexo, sinal de sexo, mas não ficaria só pra quem sabe Libras, entendimento. Aí eu faço como se estivesse puxando o cabelo e batendo na bunda assim, entendeu? Aí também... Cara, a gíria em Libra. Se eu pudesse pedir um vídeo pra você tentar fazer essa brincadeira, seria o sketch do Mário Alberto do Porta dos Fundos, como um tradutor de livros faria tudo aquilo. Não sei se você sabe qual é. Sabe o que eu quero, Mário Alberto? O que eu quero é que você goze na minha cara, faça não sei o que. Tá. Sei. Tentar... O cara é igual uma aula de aeróbica. Vai perder 3 quilos. Isso aí eu imagino como seria isso. Eu quero, Mário Alberto. Fica aí a dica para um próximo vídeo, você fazer uma tradução do sketch do Mário Alberto, se possível. E uma das coisas que me deu isso aí foi interpretando um show do Nil Agra. Ele marcou um punch e falou, olha só, tem uma piada minha que eu faço muito rápido. Ele é nordestino, ele fala uma frase muito acelerado, que é pra ninguém entender. A piada é essa, que ninguém entende o que ele tá falando. Aí ele falou, você também não vai entender. E você tem que parar no meio e tipo, fazer um gesto reclamando pra mim. Aí, pô, a piada foi fortíssima. Ele começou a falar alto, aí eu parei assim, ficar olhando, aí eu comecei a abrir os braços, a galera ficou rindo já. Aí ele falou, você não é o fodão da Libra, pô? Ué, não se garante não e tal. Então funcionou pra caramba. Aí nisso que ele me pede uma reação, que já começou uma coisa na minha cabeça. Porra, aí eu falei, caramba, realmente, né? O intérprete pôde reclamar ali, se o intérprete fizesse isso, tirasse esses filtros. E aí a gente volta à pergunta inicial desse podcast, né? Como jogar junto com um comediante, cara, comédia bom faz que o cara toda a jogou diferença, junto, né, pô. cara? Porque é isso. É esse lugar que o comediante, no lugar de derrubar o cara da Libra, joga junto e potencializa cara, muito mais. Cara, porque isso é pro público, né? Cara. O comediante tem que pensar, acima de tudo, no público, cara. Então, o cara quer abranger geral, Pô, muito foda mesmo. Exatamente. E quem quiser ver já os vídeos que eu tô produzindo, eu comecei agora pelo Instagram e até pelo que a gente tá fazendo no curso, depois eu quero ver pro TikTok, mas a princípio no Instagram. @MarcosCostaLibras. Muito maneiro. E, cara, tá muito legal mesmo o trabalho. Tem uns que a gente gosta mais, assim, por mais que não viralize. Pô, tem um que ele faz que é com o elefante, que é ele traduzindo o livro na frente do elefante, o elefante só mexe, assim, dá uma porrada nele, ele cai, assim. Umas bobeiras, assim, mas que é engraçado que tu não espera. Que, né, o tradutor de livros, a gente tá acostumado, o Marcos até tem uma fala interessante sobre isso, que é ele tá num lugar que você menos percebe na TV, né? O naquele pipizinho. lugar, que é ali embaixo, no canto direito, que é o último lugar que você olha, né? Seu olho começa na esquerda, né? Gente que é ocidental. Então
você tá acostumado a não dar importância pro produtor de livro. Você vê um elefante bater nele, ele caiu, você fica assim, que porra é essa? Né? Então são essas bobeiras, assim. E o elefante bate com um pau, né? Ele passa um pau enorme, assim, não é a tromba. Então, Aí assim, bate, já vi vai essa porra, embora. verdade. esse lugar é interessante, de você dar um protagonismo ao cara, né? E a comédia tem muito disso, né? Eu acho que isso é o que tem de brilhante no trabalho do Marcos, é isso. Que a comédia é dar protagonismo a quem nunca tem protagonismo. Isso é engraçado, né? Quando você pega o vagabundo do Chaplin e ele que é o herói, o Chapolin, que é o super-herói esquisito, e ele ganha destaque, você pega o tradutor de livros, que é o cara que tinha que ser apagado na cena, e ele rouba a cena. Isso é engraçado pra cacete, né, cara? Então isso é que é o divertido nesses sketches que o Marcos tá fazendo aí, que estão muito legais, cara. E eu tento trazer a luz pra esse profissional, e tudo que ele concentra ali. A língua que ele tá passando, né? O indivíduo que tá recebendo aquilo. Então, as pessoas que veem uma piada com aquilo, tanto para não ter mais essa estranheza que, é o tradutor intérprete Libra, qual é a língua? Então, acho que isso já fomenta mais nas pessoas. Muito maneiro. VR, Guilda de Comédia. Pô, depois dessa propaganda, mais um aluno nosso aqui. Cara, né, mais um aluno, eu vou fazer a propaganda do nosso curso também, mais um aluno, mas eu queria dizer pra você, Marcos, que assim, como o contato na página da Guilda acaba caindo em mim, então o primeiro contato seu foi comigo, né? E aí quando você me contou, eu joguei na hora, eu joguei no grupo que a gente tem, falei, caramba, cara, acho que vai entrar um aluno muito interessante. O Vinícius na hora se interessou. Cara, me dá o contato dele, que eu quero falar com ele agora. Porque eu adoro essas histórias. Assim. Eu sou um freak dessas histórias diferentes. Inclusive, você me mandou mensagem, eu parei de responder, que a gente tava falando com ele. O cara já tinha chamado. Cara, né? mas é o maluco dos personagens diferentes. Mas né? eu falei, cara, eu acho que se ele entrar, vai ser um aluno muito interessante, porque assim, é um outro universo que a gente não conhece. Então, assim, acho que vai ter uma troca legal aí. Realmente, esse episódio eu achei excelente. A gente tá chegando no final. Assim, ele poderia durar muito mais, acho que já durou mais do que a gente costuma, né, fazer. Cara, porque é isso, cara, é muita história, a gente tá conhecendo, né, um lado que a gente até então não conhecia. Cara, e o Marcos, cara, assim, o episódio tá no ar essa semana que o Marcos tá aqui, né, você já passou desse episódio, que é o episódio com o Diego Guimarães, né, e o Diego Guimarães é isso, o cara que era aluno nosso, foi trabalhar na Globo, cara, o Marcos é daqueles caras que a gente bate o olho e vê assim, cara, esse cara tem um futuro promissor, cara. A parada que ele faz é diferente, ele tem um perfil diferente. Eu acho que, muito legal receber o Marcos aqui, que é o cara que no começo a gente, né, o VR já falou, cara, olha que cara diferente. Eu falei, meu irmão, que interessante isso. Então, assim, é um cara que a gente vê que tem uma parada muito grande pra percorrer aí, porque ele, de fato, tem um diferencial. E esse empenho em querer estudar comédia, né, cara? Isso é realmente fantástico, cara. Então, parabéns, cara. E essa sua iniciativa você tá se tornando um cara muito melhor, né, na sua profissão, cara. Então, esse empenho seu, esse estudo, e no final é que a gente diz, cara, tem que estudar, cara. Quer aprender comédia, tem que estudar, cara. Não vai cair do céu, né? Exato. Como qualquer coisa na vida, mas a comédia também. Porque tem muita gente que ainda tem esse negócio, eu tenho inspiração, eu tenho umas tiradas. Isso não vai te sustentar por muito tempo, cara. Isso vai resolver a tua vida por uns shows, algumas coisas, mas você não vai ter uma carreira constante se você ficar dependendo disso, achando que não precisa estudar. E nem na interpretação, né? Se pensar que lá na hora você vai ter uma saída pra você jogar pra língua, não rola, não acontece, não acontece. E esse meu esforço até de me apresentar como stand-up é para um objetivo posterior que eu tenho ainda, é de conseguir lançar algum surdo comediante stand-up. Entendeu? Aí eu fazer inverso, ele fazer em Libras e eu passar para português. Porra, tá entendendo? É esse caminho que eu quero. Que é para dar empoderamento mesmo pro surdo, entendeu? Acho que isso aí é uma... Quando eu vejo, às vezes, você já viu algum gringo surdo fazendo assim no Brasil? Percebi que não tem, pela sua fala. Né? Um professor meu falou que no evento que ele foi na Inglaterra tinha. Cara, que interessante. Um comediante stand-up. Isso que é assim, tem comediantes em Libra, claro que tem. Toda língua vai ter o seu comediante, vai ter suas piadas, tem as piadas de salão, as piadas super conhecidas dentro da comunidade surda, mas não tem tanto caráter de stand-up. Stand-up em Libras é muito, muito embrionário. Entendeu? Eu quero fazer esse caminho inverso. Sabe uma noite da guilda aí, futura, não faça isso acontecer. Muito maneiro. Muito maneiro, cara. Muito legal. Aragão, só te pedi, já deu. Não, vou só falar. Então, guildadecomediantes.com.br, entra lá no nosso site, você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, que a gente já fez, e compra o nosso curso em 12 vezes de R$ 39,70, ou se você quiser pagar à vista, R$ 397, 8 módulos, na verdade, assim, hoje, quando a gente está gravando, tem 87 aulas gravadas. Provavelmente, no dia que esse episódio for ao ar, com certeza já deve ter passado de 90, mais de 45 horas de gravação. Então, eu tenho certeza que se você já trabalha com comédia, vai conseguir se aprimorar.
Se você não trabalha ainda, quer começar, quer entender, até se você quer saber a história da comédia, eu acho que o curso já vai ser bem interessante pra você. Boa, no extra dos episódios eu vou botar os videozinhos do Marcos lá, dar uma comentada pra vocês verem. Pô, eu vou indicar o Instagram dele lá, então assinem. É R$10 o extra. Ó, a gente tá falando inclusão, desculpa o barulho que o meu filho é diabético. A Então, tô glicemia. tocando o alarme aqui, a glicemiazinha dele tá tocando. Vão lá, assinem o podcast da Guilda. Aragão, sua despedida. Cara, só te agradecer muito, viu, Marcão? Uma honra ter você como nosso aluno, cara. Continua nesse caminho que logo, logo faremos a noite da Guilda com essa inversão aí que você sugeriu. Obrigado, cara. Valeu. Só despedir aquele momento que você diz que, porra, muito legal, muito obrigado por terem chamado. Não, Vai que eu vou interpretando aqui. Foi uma honra mesmo, uma honra. Assim, eu gosto muito do trabalho de vocês. Quando eu vi a propaganda logo de início, a experiência que você já tinha, era, assim, pessoas que realmente, com a experiência que eu buscava de poder trocar uma ideia de alguma forma. Então, o curso, assim, não é porque eu tô aqui, mas é um curso é muito bom. Pro VR mesmo, porque eu já falei assim, cara, parece que é como se fosse uma overdose, é muita coisa. Você precisa até digerir aquilo devagar, fazer os exercícios, porque se você for indo direto, cara, é muita informação. Você não consegue organizar para você estruturar, que na hora de fazer, então... Cara, são 80 aulas, né? 87. Até o fechamento. É muito maluco mesmo. Já vi os podcasts anteriores, chamar pessoas aqui excelentes, eu acompanho de vocês e é uma honra estar aqui. Bacana. Cara, muito obrigado. A gente sempre gosta de chamar aluno, cara. Eu acho que tem sido gratas surpresas, cara. Todos os alunos Todos que vieram foram aqui. Impressionante. É sempre legal Todos, porque, cara, é maneiro que são e experiências diferentes, pessoas né, que conhecem a gente também e têm experiências muito diferentes e botam essa aplicabilidade, né, do curso na rotina deles, cara. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Beijo. Valeu, espectadores. Valeu, ouvintes. Valeu. Tchau, tchau.